O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está sempre Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Bom crepúsculo, meu caro Matias, bom crepúsculo. Caros ouvintes, estamos aqui apreciando o judô pesado, pesos pesados. Daqui a pouco o nosso querido Baby vai disputar o bronze contra um uzbek com a lataria já desgastada. Só porque eu falei do judô, o Leandro Yamin mudou de canal, ele tá mal-humorado desde a hora que eu cheguei. E uma coisa que eu estava pensando outro dia, meu caro Matias, não sei se você sabe ou se os nossos ouvintes podem contribuir. Algum outro país tem essa tradição que nós temos de quando um cara é muito grande, apelidá-lo de Baby ou Nenê? Porque assim, no basquete já teve dois. Sim. Tem o Nenê da seleção e teve aquele Baby Araújo horrível, que até hoje é o brasileiro melhor draftado na história. Tem o do judô, que tem tipo 2 metros e 100 quilos. Eu queria saber se algum outro país tem essa tradição. Nossos ouvintes podem colaborar nisso. E eu acho curioso, né, que o judô significa o caminho suave, né? E a gente tá vendo aí o pessoal de mais de 100 quilos suavemente no tatame. Suave tomar um ipom do Baby. Muita gente perguntou no último programa, por conta do último programa, o que é BIF. BIF é um acrônimo para Biologia, IMIFAL e ECA, que são 4 faculdades da USP que fundaram esse campeonato, um torneio universitário. Depois ele ganhou outro F de Fefeleche, porque é uma convidada que já ganhou geral, ao contrário de fundadoras, 4 vezes. Então, assim, dizem que só tem um F. Mentira, tem 2. Por direito. Quem quiser protestar, tira a Fefeleche do campeonato, então. Metade do campeonato não vai mais. E muita gente veio cornetar, enfim. Depois você vai ter que explicar o que é Fefeleche também, né? Fefeleche é Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da onde eu e o Matias somos egressos. A nossa alma mater. Da onde Fernando Henrique Cardoso é egresso. Também. Da onde Vladimir Safatli, Marilena Chauí, enfim, mais alguém. Fernando Haddad. Fernando Haddad. Os nossos ouvintes mais de direita devem estar putos essa hora. Tem que achar alguém mais. Alguém da direita. Demetrio Manioli. Demetrio Manioli fez Fefeleche. Fez geografia. Enfim, muita gente também cornetou que a gente furou quem ia acender a pira, mas era a informação que a gente tinha na hora, que era o Guga. O labrador humano. E acreditem ou não, a gente comentou fora do ar que tinha que ser o Vanderlei Cordeiro de Lima. Isso. Porque o Guga não era medalhista olímpico. E até houve uma quebra de protocolo, porque o Vanderlei Cordeiro também se tornou a primeira pessoa numa mesma edição a carregar 2 vezes a tocha olímpica. Ele tinha carregado antes também? Tinha carregado antes. Informação do meu amigo Paulo Fávero. Não sabia disso. E, finalmente, um abraço aí pro Henrique Fonseca, que mandou uma mensagem no Facebook muito legal, e também pra Marília Gil, que também mandou uma mensagem muito legal, pedindo lá pra gente comentar uma notícia, que já era mais antiga, mas enfim. E só avisando que o programa de hoje talvez seja um pouco grande, então talvez vocês ouçam em 2 partes aí, enfim. Ainda tem alguns e-mails atrasados, mas é isso. Mais recados, meu caro Matias? Não, vamos bola pra frente pro primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última sexta-feira, foi depois da gravação do programa, já que a Justiça cancelou a ordem de prisão contra a líder das Mães da Praça de Maio, como a gente tinha comentado. A gente comentou da Hebe de Bonafini e, posteriormente, a Justiça Argentina cancelou a sua ordem de prisão. Também ela se recusou a depor. Tivemos toda aquela comoção que já comentamos no último programa. Além disso, em relação à Argentina, começaram a vir à tona alguns dos primeiros conteúdos daqueles documentos que foram desclassificados entregues pelo John Kerry, na qual, por exemplo, temos que os Estados Unidos classificavam Brasil, Argentina e Chile na década de 1970 como países de visão limitada que tinham atitudes e disputas mesquinhas de um país com o outro. E também tivemos que na época, secretário de Estado dos Estados Unidos, o Henry Kissinger, que é um dos maiores gênios do mal do século XX, o cara
tá vivo, né? Foi, de certa forma, um dos caras que moldou a segunda metade do século XX. O livro dele, o principal livro dele, o Diplomas, é um clássico, porém ele era um grande, né? Ele não tinha muitos escrúpulos, já diria aquele outro ministro brasileiro, né? E alguns documentos mostram que ele não apenas estava ciente, mas incentivava o uso da tortura na Argentina em relação a inimigos políticos. E também, essa semana, ainda na Argentina, a Theresa May a primeira-ministra britânica, mandou uma cartinha para o Macri para eles retomarem um tom cordial e conversarem sobre voos para as Malvinas. Falando ainda sobre o Macri, numa entrevista exclusiva ao BuzzFeed, não é brincadeira, de 30 minutos, ele declarou não saber ao certo o número de desaparecidos na ditadura militar, que foi a minha dica cultural na semana passada. Falou que para ele não importa se foi 9 mil ou 30 mil, enfim, uma tremenda falta de sensibilidade, e também chamou a Hebe de Bonafini de desquiciada, que numa tradução aqui poderia ser algo como descomposta, desmontada, desarranjada, enfim. Gagá? Por aí. Tá. A entrevista foi em GIFs? Foi em memes? Apareceu o vídeo, mas deve ter depois os GIFs lá na Argentina, deve estar rolando solto. Notícia do último sábado, dia 6 de agosto. Homem ataca 2 policiais com facão em delegacia no sul da Bélgica. O cidadão era um algeriano. Não, algeriano? Argelino. Argelino, nossa, eu tô muito louco. Você tá louco. falando em francês. Nossa, Algerian. Era um argelino que atacou 2 policiais belgas, ele tinha 33 anos, 2 policiais mulheres dentro de uma delegacia, elas se feriram, mas estão vivas. Posso adivinhar uma coisa? O Estado Islâmico reivindicou esse ataque. Sim, reivindicou esse ataque. Um terceiro policial matou o terrorista. E, posteriormente, como você disse, o Estado Islâmico, o Daesh, reivindicou esse ataque, dizendo que ele era um soldado do Daesh. Lembrando que a Bélgica está em estado de emergência desde aqueles atentados no aeroporto. E também, em relação ao terror, o ministro do Interior da Alemanha apresentou nessa quinta-feira, dia 11, um novo pacote de medidas sobre o aparato de segurança alemão, inclusive sacramentando o aumento do número de policiais do país, que nós comentamos no último programa também, e colocando que os policiais na fronteira terão equipamentos mais pesados, armamento mais pesado para combater novos episódios de terrorismo na Alemanha. Ainda sobre o tema, o prefeito de Cannes proibiu o burkini nas praias do balneário, alegando que podem ser suspeitas com ligação ao islamismo radical. O burkini que ganhou certa fama na última semana por conta da foto do vôlei de praia, né, da atleta egípcia contra a Alemanha. E qualquer mulher que estiver usando burkini numa das praias de Cannes pode tomar uma multa de 38 euros. Não tão de brincadeira. Burkini é praticamente uma roupa de mergulho, né? Sim. Praticamente. Não precisa, enfim. Naquelas águas geladas. Notícia do último dia 9 de agosto, terça-feira. Bombardeios aéreos liderados por sauditas matam ao menos 14 no Iêmen. Nós estávamos 5 meses sem ataques aéreos na capital do Iêmen, Sanaa, desculpe. E lembrando que o Iêmen vive uma situação de guerra civil entre um governo sunita apoiado pela Arábia Saudita e milícias xiitas apoiadas pelo Irã. Esse cenário que divide o Oriente Médio já tem alguns anos, que é um conflito tanto sectário-religioso quanto geopolítico, que nós comentamos em vários programas aqui. E depois de 5 meses sem ataques aéreos na capital, nós tivemos mais um ataque aéreo saudita, que deixou 14 pessoas mortas, e uma das bombas atingiu uma fábrica de batata frita. E teriam morrido os funcionários do turno noturno da instalação. Não sei se
essa é a versão oficial, ou se era uma fábrica de batata frita que na verdade era uma fábrica de armamentos, enfim, essa bomba foi errada, é a informação que nós temos. E ainda nesse conflito geopolítico no Oriente Médio, o governo iraniano divulgou no último domingo que executou o Shahram Amiri, que era um cientista nuclear que durante muito tempo ficou desaparecido nos Estados Unidos. Ele desapareceu na Arábia Saudita, teria sido raptado por forças de inteligência dos Estados Unidos. Ele teria dito que estava nos Estados Unidos por vontade própria, porém é muito difícil um iraniano ir aos Estados Unidos por vontade própria, na suspeita de que ele teria passado informações ao inimigo, de que ele seria na verdade agora um espião dos Estados Unidos. Ele foi executado justo quando marca quase um ano aí do acordo nuclear. Então enfim, o Irã continua sendo uma ditadura teocrática, né? Também na última terça-feira, Trump sugere que defensores de armas ajam contra Hillary. Mano... O Trump ele deu duas essa semana, né? Que, enfim, algumas pessoas vão ficar chateadas com a gente, mas isso foi notícia na imprensa internacional inteira, não tinha como não reverberar aqui. O Trump estava discursando sobre essa questão da posse de armas pelos cidadãos americanos. Ele na cabeça dele, a Hillary quer acabar com a segunda emenda. Sim, na cabeça de muita gente dos Estados Unidos, né? Porque a Hillary, nesse sentido, ela é vista como mais progressista, mais de esquerda que o Obama. Embora o Obama já tenha tomado medidas duras e, principalmente, não depende do presidente. Para você tirar a segunda emenda depende do legislativo. E atualmente a maioria do legislativo é republicana. Então, assim, é um grande espantalho político, né? Que nem quando alguns conservadores falam que o Obama suspendeu os embargos contra Cuba. A gente noticiou isso aqui. Os embargos são lei. Depende do legislativo, não dele, né? Separação de poderes, é o básico. Enfim, abro aspas aqui para o Trump. Se ela puder escolher os seus juízes para a Suprema Corte, né, não há nada que vocês possam fazer, a não ser o pessoal da segunda emenda, que talvez possa, eu não sei. Ele deixou no clima no ar aí. Logo depois, o Serviço Secreto dos Estados Unidos fez um tweet. Vocês podem matar ou não a terceira presidenta da história dos Estados Unidos. E o Serviço Secreto dos Estados Unidos tweetou, até retuitei lá no Xadrez Verbal, dizendo que estamos cientes das declarações dessa tarde. Ou seja, porque assim, é uma ameaça à segurança de uma candidata a presidente, né? Enfim, obviamente ele depois disse que foi jocoso e tudo mais, né? Deixou no ar, mas enfim. O comitê de campanha dele lançou uma nota dizendo que a imprensa mal interpretou as palavras dele. Ah, sim, claro. E teve outra, né? No mesmo dia, ele também disse que o Barack Obama... Não, foi na quinta-feira. Foi na quinta? Desculpa. Quinta, dia 11. Que o Barack Obama e a Hillary são cofundadores do Estado Islâmico. Aqui nesse caso, eu vou advogar pro diabo de topete ruim. O que ele quis dizer é que a situação, o Daesh surge com a política do Obama de se retirar do Iraque. Na verdade, o Daesh surge com a política do Bush de invadir o Iraque. Na verdade, não, Felipe. Ele quis dizer isso mesmo, que o Obama fundou. Um jornalista numa rádio fez essa mesma pergunta, essa mesma suposição que você. Você quis dizer isso? Ele falou, não, ele fundou mesmo. Ah, é? Então eu retiro o que eu disse. Mas se não me engano, acho que nessa tentativa de consertar a burrada, o comitê de campanha dele argumentou isso que eu acabei de falar. Ah, tá, mas ele... Para ele, o Obama fundou... aquela coisa do Barack Hussein Obama, né? E, finalmente, o Bernie Sanders, que foi o candidato do Partido Democrata, foi pré-candidato do Partido Democrata, mas é senador americano, além disso. Ele, na segunda-feira, ele criticou o processo de impeachment da Dilma, aqui no Brasil, dizendo que o governo dos Estados Unidos precisa tomar uma postura mais firme e que ele, talvez, eventualmente... tome alguma providência nesse sentido. A questão é que não sei quais providências ele poderia tomar. Eventualmente, se ele fizer parte de um novo governo Hillary, a situação já vai ter passado, né? Já que o julgamento da Dilma começa semana que vem. Mas o Bernie Sanders criticou o processo de impeachment e pediu providências do executivo do governo Obama. Vamos passar agora para a coluna aberta.
Coluna aberta. Agora em Botafogo e em outros bairros do Rio de Janeiro está acontecendo muita coisa. Afinal, é a primeira semana dos Jogos Olímpicos, está chegando ao seu final. Podemos até considerar mais, né, já que os Jogos começaram na última quarta, né, com o futebol feminino. Aliás, um abraço para a Hope Solo, espero que faça uma boa viagem de volta. E cuidado, viu? Na Flórida tem zika já. Eu sei que você falou de brincadeira, mas inclusive hoje um bebê com microcefalia faleceu. Então, só constando que realmente... Sim, além a situação lá pode ficar bastante mais séria. grave. Enfim, vamos passar por umas curtinhas aqui dos Jogos Olímpicos, mas no nosso caso, sempre do ponto de vista geopolítico. Aliás, a gente oferece consultoria, viu, para muitos canais de televisão. E, meu Deus. Não, inclusive, vários dos nossos ouvintes falaram que a gente devia ter feito um comentário ao vivo na cerimônia de abertura. Daqui a 4 anos, se ainda existir programa e se eu ainda estiver vivo, a gente faz. Você estará vivo porque você é um pai de família agora. Se o mundo estiver de pé também, não sei. Não, o mundo estará, o mundo continua. A primeira polêmica foi justo no dia da abertura, né, na última sexta-feira, na qual a comitiva do Líbano, a delegação do Líbano, se recusou a dividir o busão na volta da abertura com a delegação de Israel. Lembrando que Líbano e Israel não têm relações diplomáticas, não se reconhecem. Israel já ocupou parte do Líbano durante a guerra no Líbano que envolveu a Palestina, Israel, Síria e uma guerra civil dentro do Líbano, né, um assunto bastante complexo. E o Líbano, inclusive, se você tem um carimbão de Israel no seu passaporte, você não entra no Líbano, E aí tivemos esse impasse da delegação do Líbano se recusando a dividir o busão com a delegação de Israel, em solidariedade à questão dos atletas palestinos, cujo material esportivo teria ficado na alfândega em Israel. Israel disse que, na verdade, os palestinos que não se organizaram direito e estão usando isso como uma ferramenta política para criticar Israel, enfim, ficou um contra o outro, um jogando contra o outro. Também no dia da abertura tivemos outra polêmica que está, inclusive, repercutindo ainda agora, porque o Comitê Olímpico, o comitê organizador encomendou centenas de bandeiras da China, encomendou de algum fabricante local, não sei, e a bandeira está errada. E a China, obviamente, protestou, ficou brava, porque as estrelas na bandeira da China fazem um semicírculo. Eles encomendaram uma bandeira que elas estão meio paralelas. Enfim, é uma questão até de um pouco de preciosismo, mas é um símbolo nacional, né? Os caras têm o direito, digamos assim, de reclamar. E eu lembro de uma polêmica antiga que nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, as proporções da bandeira brasileira estavam erradas. Inclusive, acho que era o Maurício, levantador do vôlei, que carregava a bandeira, e houve muitas críticas à organização do PAN na República Dominicana, mas aqui cometemos um erro semelhante. E aí agora o comitê organizador está tendo que encomendar novas bandeiras porque estão todas erradas. Sobre os atletas refugiados, vamos passar aqui rapidinho, né, os 4 que já competiram. O Popoli Misengo, o judoca, na categoria 90 quilos, ganhou sua primeira luta contra o indiano, perdeu sua segunda luta contra o sul-coreano Dong Han, que depois acabou sendo medalha de bronze. A judoca Yolande Mabika, que é radicada no Brasil, competiu no judô feminino 70 quilos, perdeu a sua primeira luta para a israelense Linda Boulder, que depois perdeu nas quartas e perdeu na repescagem. O Rami Anis, o nadador, nos 100 metros livre masculino, ficou, no geral, em 56º, e nos 100 metros borboleta ficou em 40º. E a Yusra Mardini, né, que tem até a história, né, que ela fugiu, parte da sua fuga foi a nado, comentou-se na imprensa que ela ajudou a resgatar outros sírios no Mar Egeu também. Nos 100 metros livre, ela ficou em 45º, e nos 100 metros borboleta ficou em 41º. Que, obviamente, quando você pensa, sei lá, no Michael Phelps, isso seria um desastre, mas para essas pessoas, para essa trajetória de vida,
Assim, estamos falando de... Ela está entre as 45 melhores nadadoras do mundo. Isso não é pouca coisa, sabe? É muito pelo contrário. E aí tivemos, né, um grande evento, um grande símbolo logo também nos primeiros dias, que foi a medalha de ouro da judoca Magilinda, a judoca kosovar, que ganhou, e que inclusive, aí eu vou, em minha defesa, muita gente me cornetou dizendo que eu ziquei a Sara Menezes, né, que ela se contundiu e tudo mais. Mas eu disse que as judocas kosovares podiam ganhar medalha. Então tá empatado. E eu falei que Fiji era a favorita no rugby e acertei. Medalha de ouro contra a Grã-Bretanha. Outro país que é muito tradicional no rugby é Tonga, cujo... Roubou a cena. Cujo porta-bandeira entrou lá com uma roupa típica e besuntado de óleo de coco, para delírio de ouvintes de todos os sexos e gêneros. Os nossos ouvintes de Curitiba vão falar que ele está só emulando o Oil Man, que é uma figura que fica zanzando pelo centro de Curitiba besuntado também. Eu felizmente não sabia disso até agora, né? Mas enfim, ele tá lá besuntado de óleo de coco, né? Virou celebridade e tudo mais. No caso da Magilinda Kelmendi, ela venceu a medalha de ouro na categoria meio leve, até 52 quilos. Ela já tinha competido nos Jogos de Londres pela Albânia. Ela teria se recusado a um contrato milionário com o Catar, para competir pelo Catar, sendo que assim, metade da delegação do Catar não é de catares, é pior que o nosso polo aquático. Não, o nosso polo aquático nasceu na Sérvia. E bateu a nave-mãe. E está nas quartas de final pela primeira vez. Não, mas obviamente nós temos vários atletas do polo aquático brasileiros. Né? Um abraço para o nosso querido Guga Chakra, que jogou polo aquático, sempre fala disso no seu Twitter. Inclusive, um dos catares, um dos jogadores de handball do Catar, é aquele cubano que fugiu no último PAN. Aqui no Brasil, que foi jogar pela Metodista depois, e aí, acho que depois do prazo de 5 anos pôde sair do país. A seleção de futebol do Catar também é outra. Metade dela nasceu em Sorocaba. Um abraço pro Márcio ou pro Emerson. Vocês sabem de que eu tô falando. O treinador da Kelmendi, o Driton Kuka, ele é um ex-judoca que não pôde participar das Olimpíadas na década de 1990 por conta das guerras na Iugoslávia. Ele inclusive foi obrigado a lutar no conflito, né? Foi draftado, foi conscrito durante o conflito a Magilinda também já ganhou uma Copa do Mundo e né, ela subiu com a bandeira do Kosovo. Nós ouvimos o hino do Kosovo pela primeira vez, o Kosovo que tem uma medalha e uma de ouro, e principalmente ela dando entrevista para vários veículos de mídia. Ela comentou, inclusive brasileiros, ela comentou que espera que isso melhore a situação internacional do Kosovo, que o Kosovo agora passe a ser mais conhecido, e pediu pelo reconhecimento brasileiro do Kosovo. Né? E aí, passando aqui rapidamente por essa situação, aproveitando, né, já que os nossos ouvintes não, mas provavelmente aquele seu tio que nunca ouviu falar no Kosovo, mas estava lá assistindo as Olimpíadas, falou, nossa, onde é isso? Da onde é essa mina? Tal? Pô, ó aí a luta dela, tal. Para você poder explicar aí pro seu tio, né? Eu selecionei aqui alguns dos principais países que são contra o reconhecimento do Kosovo. O primeiro deles, obviamente, é a Sérvia, né, que considera o Kosovo parte do seu território. O Kosovo declarou sua independência de forma unilateral em 2008. Inclusive, os sérvios, para eles o Kosovo é o berço da Sérvia. Né? Da nação sérvia, porque foi quando os príncipes sérvios, na Batalha do Kosovo, se uniram pela primeira vez para lutarem contra os turcos. Eles foram derrotados, mas foi a primeira vez que os sérvios se uniram. A Bósnia não reconhece o Kosovo. Por quê? Porque lembrando que na Bósnia nós temos uma presidência tripartite, que representa as 3 etnias do país. Os bosniaques, que são os bósnios muçulmanos, os bósnios croatas e os bósnios sérvios. E os bósnios sérvios não reconhecem o Kosovo, são contra. Inclusive tem muitos kosovares também na Bósnia, e isso daí também poderia gerar
divisão do território no futuro, enfim, é uma situação bem complexa da Bósnia também. O Brasil e o México não reconhecem o Kosovo por serem tradicionalmente contra regiões declararem sua independência de forma unilateral, dizendo que isso... A posição brasileira, para quem quiser ler um resumo dela em inglês, eu vou colocar o documento oficial apresentado pelo Brasil em 2008 perante a Corte Internacional de Justiça, que é uma cortesia, é um documento público, mas que quem me chamou a atenção disso foi meu amigo e colega Guilherme Casarões, que ele mandou que o Brasil diz que a independência do Kosovo tem que ser negociada com base na resolução 1244 de 1999. Ou seja, que é basicamente uma solução negociada entre Kosovo, Sérvia e mediada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Rússia não admite o Kosovo por ser tradicional aliada da Sérvia. A Rússia, um dos países permanentes do Conselho de Segurança da ONU, ou seja, a Rússia pode vetar o Kosovo a ser reconhecido como membro permanente, como membro pleno da Organização das Nações Unidas. Lembrando que a Rússia, e a gente vai falar disso mais para frente, usou a retórica sobre o Kosovo, sobre sua independência unilateral, na situação da Crimeia, já que a Crimeia, do ponto de vista russo, se separou de forma unilateral da Ucrânia, proclamou uma república própria, e depois essa república própria foi admitida como membro da Federação Russa. E a Rússia diz, olha, se vocês aceitaram o Kosovo, vocês têm que aceitar a mesma coisa na Crimeia. A China não reconhece o Kosovo, a China também é membro permanente. A China não reconhece por conta para não abrir um precedente em relação a Taiwan. A China também disse que Taiwan é uma província rebelde. E Hong Kong, de certa forma, também influenciava um pouco essa posição. Hong Kong que tem prerrogativas especiais, né? Inclusive, fazer um alto jabá aqui da Central 3, ouçam o som das torcidas sobre os Jogos Olímpicos, e daí você vai saber também por que a China, em um largo período, não competiu, a China Popular, né, República Popular da China, não competiu nas Olimpíadas, justamente porque o COI reconhecia apenas Taiwan como representante chinês. Mas lá tem outras curiosidades também, a gente fala de 11 delegações históricas dos Jogos Olímpicos. Achei que você ia falar de cantos de torcida de Hong Kong. Qual é o clássico de Hong Kong? Eu não sei, mas... Seu farsante. Mas no caso, o hino de Hong Kong é o mesmo da China, é a Marcha dos Voluntários, e o pessoal de Hong Kong boicota esse hino. Mas se algum atleta de Hong Kong subir ao pódio, você vai ver ele de costas ou não cantando o hino. A Índia também não reconhece Kosovo, também por temer separatismos internos, que é a mesma situação da Espanha, né? A Espanha, que é o mais conhecido, a Espanha é o principal país na Europa Ocidental que não reconhece o Kosovo, porque ela teme que reconhecer o Kosovo abre um precedente em relação ao País Basco, ou Catalunha, ou Galícia. A Grécia não reconhece o Kosovo, mas não por medo de um separatismo interno, mas porque ela usa o Kosovo como moeda de negociação em relação à Macedônia, né? Já que a Grécia e a Macedônia disputam na ONU, isso não é sacanagem minha, o naming rights, né? Disputam o direito de usar o nome Macedônia, tanto que o nome oficial do país é Ex-República Iugoslava da Macedônia. A Grécia diz que Macedônia é um nome do seu patrimônio histórico. E aí a Grécia usa o reconhecimento ou não do Kosovo como uma moeda de troca nessa situação. A Romênia, que é outro país da União Europeia, não reconhece o Kosovo por temer o separatismo da sua comunidade húngara e também por ter uma bronca com a OTAN, que teria usado, digamos assim, a Romênia durante a ofensiva contra a Sérvia em 99. E finalmente nós temos o caso da Ucrânia, que é o caso contrário da Crimeia no caso russo. A Ucrânia era um país que tinha uma posição neutra em relação ao Kosovo, ela estava tendendo a reconhecer o Kosovo, porém nos últimos anos agora ela é radicalmente contra o reconhecimento do Kosovo. Por quê? Porque se ela reconhecer a independência do Kosovo, a Rússia vai dizer, olha, então você tem que reconhecer a independência da Crimeia.
Então, fazendo aqui esse breve compilado das principais posições em relação ao Kosovo, nossos parabéns à Magilinda, que certamente é nosso ouvinte, né? Pela sua medalha de ouro, pela inédita medalha de ouro do Kosovo, embora seja um assunto muito polêmico, todas as posições são passíveis de argumentação, né? Seja o Kosovo independente, seja o Kosovo como parte da Sérvia. Aqui no próprio Xadrez Verbal nós temos uma discordância em relação a isso, vamos deixar no mistério para vocês. E é isso. Mas, não, tem outra questão olímpica de hoje. Né? O judoca egípcio Islam El-Shahabi, que tem diversos comentários contra Israel no seu Twitter, tinha a possibilidade de abandonar a luta contra o israelense Or Sasson, foi derrotado na primeira rodada dos pesados e o egípcio se recusou a cumprimentar o lutador israelense, recebeu fortes vaias e pode receber algum tipo de punição do Comitê Olímpico Internacional. Lembrando que o Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer Israel ainda na década de 1970. O presidente egípcio na época, o Sadat, foi assassinado por isso. E Egito e Israel têm relações, não vou dizer boas, mas têm relações normais. Na média ali da região. Na média da região tá ótimo, eles não se odeiam, digamos assim. Mas tivemos aí esse episódio hoje que, né, contraria o espírito olímpico, porém dá pauta na política internacional. Vamos passar para o quadro das efemérides semanais. A semana na história. (7 de agosto de 936, ou seja, há 1080 anos atrás, Otto I era coroado. Ele foi coroado Sacro Imperador Romano Germânico e depois foi coroado pelo Papa como imperador. Ele foi o segundo a ter essa graça, essa distinção após Carlos Magno. É considerado digamos assim, o pai da Baixa Idade Média, ali, da situação na Europa Central, o processo de unificação, tentativa de unificação do Sacro Império, que quase resultou num império próprio durante muito tempo. Então tá aí, 1080 anos, um evento que pode parecer um pouco obscuro, mas é bastante interessante para quem se interessa por medieval. Da Idade Média, vamos para a Idade Moderna, já que há 495 anos, Tenochtitlan era conquistada pelos espanhóis. A capital asteca, conquistada e destruída pelos espanhóis, marcando aí o fim, digamos assim, do Império Azteca. Seu imperador depois foi capturado e morto. E temos aí, então, o fim do Império Azteca, que marca muito a situação diferente na América Espanhola da América Portuguesa, já que na América Espanhola nós tínhamos impérios politicamente constituídos, né? Enquanto na América Portuguesa nós tínhamos coligações de tribos indígenas, digamos assim, uma situação um pouco diversa. E agora vamos para a idade contemporânea, já que em 12 de agosto de 1981, 35 anos atrás, era lançado o primeiro IBM PC. O primeiro PC, propriamente dito, né? Personal Computer, com partes intercambiáveis. Então hoje você consegue na Santa Efigênia comprar ali a placa-mãe, comprar o seu processador, fazer Frankenstein, montar o seu próprio computador em casa, tudo mais. Então tá aí, 35 anos do primeiro PC da IBM, que depois viria a ter um virtual monopólio do mercado, gerando protestos e competição de caras como Steve Jobs e Bill Gates, e que eles acho que não curtiram muito essa coisa de protestar contra monopólio de um determinado mercado e decidiram criar o deles. Vamos passar para o match. Rússia aumenta presença militar na região da Ucrânia após suposto ataque. Vamos falar um pouquinho aí da Ucrânia. Já fazia um tempo que a gente não falava disso. Teve até ouvinte cobrando a gente, que fazia tempo que a gente não falava da Ucrânia e tudo mais. O que aconteceu?
Obviamente, tudo isso aqui, né, é versão contra versão, né, por enquanto. O Putin disse que militares ucranianos, na verdade agentes ucranianos, os serviços de inteligência ucranianos, foram capturados, e também um teria sido morto, na Crimeia, depois de terem se infiltrado no último final de semana na cidade de Armyansk, que fica próximo da fronteira, digamos assim, entre Ucrânia e Crimeia. Eu digo fronteira, digamos assim, porque dependendo da sua posição, você considera que a Crimeia é ucraniana. Eles foram capturados e com 20 bombas, munição e outros 2 grupos de manos. Fala essa palavra aí. Sabotadores. Enfim, tá difícil. Eles foram capturados também, que eles teriam... a ideia seria... a intenção dos ucranianos seria realizar ataques terroristas contra a infraestrutura de energia elétrica na Crimeia. Lembrando que ano passado a Rússia foi muito criticada porque chegou até a cortar fornecimento de gás. De gás, como represália pela situação na Ucrânia. E a Crimeia, uma época, ficou sem energia elétrica porque a Ucrânia tirou da tomada também. Então, ficam os dois usando ali a energia como uma ferramenta geopolítica. Durante o inverno, que lá é bem rigoroso. O inverno ucraniano é de boas. Né? Um abraço aí para os nossos ouvintes Napoleão e Hitler. Não, acho que o Hitler não é nosso ouvinte. Espero que não. Não, também não. Inclusive assisti nesse final de semana aquele filme Ele Está de Volta. Muito bom. Eu não gostei tanto assim. Eu estava esperando mais pela hype toda que me fizeram. Gostei. Mas, enfim, voltando aqui. O Putin, num pronunciamento, condenou essas ações e disse que a Ucrânia escolheu o caminho do terrorismo em vez da negociação e que, por isso, a situação entre os dois países iriam deteriorar. E que a rodada de negociações previstas para o próximo encontro do G20 não tinha mais razão de acontecer. O G20 se encontra agora nos próximos meses. A Rússia também disse que um dos seus agentes da FSB, que é a Agência Federal de Segurança da Rússia. É como se fosse o FBI russo com uma mistura de KGB, com uma mistura de BOP, enfim. Um agente deles teria sido morto pelos ucranianos. Em represália, a Rússia colocou mais tropas na Crimeia e ordenou também o início de manobras militares navais no Mar Negro, ali na região da Crimeia, justamente. Testemunhas afirmam que caças russos passaram a chegar e pousar na Crimeia, aumentando essa presença militar. E, por outro lado, o presidente ucraniano, o Poroshenko, que a gente falou bastante dele aqui na época dos Panama Papers, porque pela legislação ucraniana, o envolvimento dele no Panama Papers poderia levar, inclusive, ao seu impeachment. Mas, aparentemente, o parlamento ucraniano não está interessado no impeachment do Poroshenko, talvez por ter motivos próprios, né? Não sei. Mas, enfim, o Poroshenko, por sua vez, disse que essas declarações do Putin eram absurdas, de que eram tão absurdas quanto o Putin negar que tropas russas estão no leste da Ucrânia. E seria tão absurdo quanto negar que teriam tropas regulares russas em território ucraniano. Segundo estimativas de Ucrânia e Estados Unidos, tem 12 mil tropas russas do exército russo em território ucraniano, na guerra do Donbas. E também no seu Twitter, o Poroshenko afirmou que estava colocando máximo alerta de combate em todas as unidades na região próxima da Crimeia ocupada. Né? A retórica ucraniana é essa de Crimeia ocupada. Calcula-se que cerca de 30 mil tropas ucranianas estejam na região. E tem um detalhe interessante.
O exército ucraniano, que há 2 anos atrás ele estava virtualmente falido, ele teria recebido aportes financeiros supostamente dos Estados Unidos para recuperar um pouco de sua condição de combate, né? Uma referência a essa situação frágil das Forças Armadas ucranianas foi quando Putin disse, mais ou menos 1 ano atrás, dizendo que se ele quisesse ocupar Kiev, ele precisava apenas de 2 semanas para isso. Então, o que a gente... esse é o primeiro bloco que a gente vai falar da Rússia, né? No cheque a gente também vai falar da Rússia. Porém, isso é interessante por quê? Basicamente por 2 motivos. Porque nós temos um conflito dentro da Ucrânia que nunca deixou de existir, ele arrefeceu um pouco, porém, estamos falando na Ucrânia que essas forças consideradas pelo governo ucraniano rebeldes na região do Donbas, a região leste da Ucrânia, seria composta por mais ou menos 40 mil combatentes, mais o aporte de 10, 12 mil tropas russas regulares, além de equipamento russo. Esse conflito já deixou 9 mil mortos, mais ou menos 1 milhão de ucranianos deslocados internamente e 700 mil refugiados, a maioria indo para a própria Rússia. E por que nós temos esse conflito ainda dentro da Ucrânia? Né, apenas recapitulando para os nossos ouvintes, ou então para os nossos novos ouvintes, já que a Ucrânia não tem sido muito fruto de atenção, inclusive aqui mesmo, né, como um dos nossos ouvintes cobrou, porque o leste da Ucrânia, a população dessa região, ela em sua maioria, ela fala russo, ela se identifica como russa, e após os protestos e a derrubada do governo Yanukovych na Ucrânia, nós tivemos o estabelecimento do ucraniano como único idioma oficial. A Ucrânia é um governo unitário, ou seja, ela não é uma federação, não reconhece direitos de regiões ou de minorias. Então, isso também é uma das bandeiras dessa minoria que se vê como russa dentro da Ucrânia. Também temos movimentos dentro dessa luta armada que lutam pelo separatismo dessa região e a anexação, ou então a adesão à Federação Russa. É um movimento chamado Novorússia, né, a Nova Rússia. Lembrando que o czar, ele tinha o título de czar de todas as Rússias, porque, teoricamente, nós temos 3 Rússias históricas. A Grande Rússia, que é a região de Moscou, a Bielorrússia, que, na verdade, seria a Rússia Branca, e a Pequena Rússia, que é a Ucrânia. E aí essa Nova Rússia seria, então, a 4ª Rússia, que faria parte da Rússia propriamente dita. A Ucrânia seria outra coisa, né, na visão desses movimentos. Esse conflito nunca foi interrompido. Esse conflito nunca deixou de existir. Nós temos, como eu disse, cerca de 9 mil mortos. E, além disso, estava prevista essa rodada de negociações no G20 e nós teremos eleições legislativas na Rússia, agora no fim desse ano. Então, você voltar a agitar essa bandeira nacionalista de que a Crimeia é russa, você voltar a escalonar o conflito com um potencial rival geopolítico, em um lugar que historicamente foi parte da esfera de influência russa, foi parte da Rússia, né, propriamente dita, né, a parte do Império Russo. A Ucrânia só foi ter autonomia com a União Soviética, né, a Ucrânia era parte do Império Russo e ponto final. Então você retomar essa bandeira nacionalista, nesse momento, é algo também muito interessante para o próprio Putin, que contorna também os problemas econômicos, colocando a questão no exterior. E então são 2 elementos para a gente ficar muito atentos em relação à Rússia. E do lado ucraniano nós temos um fator importante, que é o seguinte: o governo ucraniano hoje ele está virtualmente engessado. Ele, para existir, teve que vender sua alma para setores extremamente nacionalistas, para setores neonazistas, inclusive, fazerem parte do governo, ou então fazerem parte da ascensão desse governo. E por conta disso, ele tem uma fraca legitimidade interna. A sua posição externa é marcada pelo quê? A Ucrânia se afastou da Rússia, mas não conseguiu se aproximar da Europa, que era a intenção inicial. A Europa hoje não vai ficar apostando suas fichas na Ucrânia, especialmente durante o Brexit, e a gente comentou isso num programa anterior, de que a Europa agora vai se voltar para dentro de si mesma.
Então a Ucrânia hoje ela vive uma situação de impasse, ela tem que buscar apoio nos Estados Unidos, mas, entendeu? A pior coisa que pode acontecer para a Ucrânia hoje é o Trump ser eleito, né? Porque ele é brother do Putin agora. Então, assim, nós temos uma situação também na Ucrânia muito delicada. Então, para o governo ucraniano, também é muito interessante você retomar essa escalada de hostilidades, buscando um adversário interno que legitime e que solidifique esse governo ucraniano, que, como a gente vê, é extremamente frágil. O presidente está comprovadamente envolvido em casos de corrupção. Nós temos uma grande camada da população ucraniana descontente com todo o desenrolar dos eventos, desde 2013 para cá. E tem vários textos no Xadrez Verbal sobre essa situação anterior. Então, é uma situação que eu acho que vão ser... Aí, obviamente, né, entra na parte de análise, e a gente sempre pode estar errado, né, mas que vão ficar... São dois cachorros latindo um pro outro no portão, mas nenhum vai partir para cima do outro. Eles estão latindo porque alguém vai vir e vai dar ração para eles, entendeu? Então, enfim, mas é uma situação interessante para os dois, mas principalmente... a gente não pode esquecer do conflito na bacia do Don, né, por isso Donbas, né, o rio Don, e que é um conflito que, não, além de estar corrente, não tem prévia de solução negociada. Então a situação na Crimeia é uma situação basicamente perdida para a Ucrânia. O problema é no leste da Ucrânia, que precisa de uma solução negociada. E isso acaba afastando essa solução em nome de interesses internos desses dois governos. Acho que, por enquanto, é o que a gente pode dizer em relação à Ucrânia. Obviamente, no fim de semana pode acontecer muito mais coisa, pode acontecer hoje à noite, né, como já aconteceu em vários programas nossos. Então, vamos aí pro próximo. E só para constar, o Baby foi bronze, acabou de ser bronze. Ganhou do Uzbek. Vamos para o cheque. Bem, sem dúvidas o grande evento da semana, né? O Putin recebe Erdogan e cita volta das relações entre Rússia e Turquia. Aliás, só antes de começar, Felipe, o Putin foi um dos primeiros a ligar para o Erdogan na tentativa de golpe no melhor estilo. Pô, tá tudo bem com você? Eu ouvi dizer que aconteceu um negócio chato aí. Você terminou com o seu ex. Foi meio assim. Você tá triste? Quer que eu leve uma garrafa de vinho aí? De vodka, no caso, né? Mas, não, e tem a história que a gente até comentou aqui, que teria sido o governo russo que avisou o Erdogan que estavam indo lá no resort que ele estava pegar ele, né? Mas, enfim, como a gente, né, como comentei no bloco anterior, a análise sempre pode estar errada. Mas, nesse caso, não queria falar nada, né, porque fica parecendo egolatria, mas eu avisei. Eu acertei. Novamente, né, CBN, Globo News, estamos aí, Band News, Canal do Boi, estamos aí disponível. Por quê? Porque a gente estava na cara de que o maior beneficiado de toda essa situação seria a Rússia, seria o Putin. Vamos primeiro para o hard fact, né? Para a parte factual, o que aconteceu. Né? Na última terça-feira, dia 9 de agosto, em São Petersburgo, o Putin recebeu o Erdogan. Eles tiveram conversas tanto perante a imprensa, tanto a portas fechadas. Aí que eu tenho medo. Aí que o bicho pega. O Erdogan teria chamado o Putin de irmão, né? Chegamos a esse ponto. E tivemos também a questão aí da aproximação, da declaração, da normalização da relação entre os dois países. Lembrando que agora, assim, né, eles se encontraram, dia 9, São Petersburgo. São Petersburgo, antiga capital imperial da Rússia, inclusive. Antiga Leningrado, depois? São Petersburgo, depois Leningrado, depois Petrogrado, depois São Petersburgo de novo. Os caras não se decidem. Agora vamos lá, né? Qual
Não, desculpa, eu estava aqui procurando a citação exata, ele não chamou Putin de irmão. Grande amigo. Grande amigo. Essa será uma visita histórica, um novo começo. Nas conversas com meu grande amigo Vladimir, mas chamou pelo primeiro nome. Meu grande amigo Só Vladimir. Faltou um Vlad ali. Acredito que será aberta uma nova página nas relações bilaterais. Inclusive, né, aproveitando que está rolando o judô nas Olimpíadas, hoje é o último dia, tem um golpe no judô que é batizado pelo Vladimir Putin, né? O Putin, ele é terceiro dan de judô. E o judô russo é muito tradicional. Enfim, agora qual o retrospecto, qual o antecedente desse encontro? Obviamente, o antecedente de médio prazo foi o abate do caça russo por um avião turco, que gerou uma política de sanções por parte do governo russo perante a Turquia que tem na Rússia tinha na Rússia um dos seus principais parceiros econômicos e políticos, turístico, toda forma de intercâmbio econômico. E a curto prazo nós tivemos justamente o golpe, o autogolpe, o contragolpe, o ainda não sabemos golpe dentro da Turquia, em que por conta dos desdobramentos, nós tivemos uma consolidação da posição do Erdogan, que quer ser sultão. Isso vocês acompanham nos últimos programas, tivemos bastante material sobre a Turquia. Mas, principalmente, a Turquia se distanciou do Ocidente, se distanciou da União Europeia. Se distanciou, inclusive, da própria OTAN, na qual a Turquia faz parte. O Erdogan... Inclusive, nesse possível conflito com a Rússia, a Turquia podia reclamar o 5º artigo da OTAN, que todos os países do bloco teriam que ir em auxílio a ela se passasse para maiores, né? Se tivesse uma agressão estrangeira. E lembrando que estamos falando aqui do clube nuclear, basicamente, né? Inclusive, na base aérea de Incirlik, uma base norte-americana, né, estadunidense, existe o maior estoque de armas nucleares dos Estados Unidos no estrangeiro. Que fica ali do lado do Mar Negro, da Rússia, e que foi por conta disso, a gente já comentou isso em alguns programas, que a União Soviética quis pôr mísseis em Cuba. Foi para retaliar essas armas nucleares na Turquia. Né, sempre um jogo aí de tabuleiro. Mas a Turquia, ao se distanciar da Europa, ao se distanciar do Ocidente, né, a Turquia critica o governo dos Estados Unidos por não querer extraditar o Gülen. A Turquia suspendeu a Convenção Europeia de Direitos Humanos. A Turquia quer restaurar a pena de morte. E aí o comissário da União Europeia, que cuida do processo de integração turco, disse que se a Turquia fizer isso, a Turquia não poderá ingressar na União Europeia. O Erdogan disse, dane-se. Você tem uma série de críticas do Erdogan ao governo alemão, dizendo que a Alemanha está traindo a Turquia na questão dos refugiados e tudo mais. O Erdogan focando seus interesses de política externa para o Oriente Médio, retomando relações com o Egito, retomando relações com Israel. E a Rússia, por sua vez, tem uma relação azeda com o Ocidente desde justamente o caso da Crimeia. Né? A Rússia sofre sanções dos Estados Unidos, sofre sanções da União Europeia, sofre sanções da Visa. A Rússia teve que renegociar os seus contratos de fornecimento de gás com a Europa Ocidental. Nós tivemos na última cúpula da OTAN, realizada em Varsóvia, o estabelecimento de mais tropas da OTAN no leste europeu, perto da fronteira com a Rússia, ou seja, uma escalada também de tensões bélicas. Então você tem dois países distanciados do Ocidente e da Europa. Dois países que estão um pouco mais isolados internacionalmente e com seu foco de interesse no Oriente Médio. A Rússia presente na Síria, a Rússia tendo boas relações com o governo iraquiano. Inclusive, é sempre bom lembrar que Rússia e Turquia estão em lados opostos em relação ao Bashar al-Assad. Então, e a gente vai ver um pouquinho disso daí hoje, né? E também estão em lados opostos na questão da Armênia, Armênia e Azerbaijão. Também. A Geórgia, vizinha da Rússia, ali no Cáucaso,
Ex-República Soviética. Ex-República Soviética, está bandeando para o lado da OTAN, né, desde 2008, quando tivemos a Guerra de Agosto. Só para constar, tá, gente, o judoca israelense, o Ouro Sasson, acabou de ganhar o bronze. Mas ganhou bronze porque teve menos shidos do que o cubano. Ridículo. Você é especialista em judô agora. Não, eu gosto de judô. Tipo, sei lá, é que nem decidir uma partida no número de falta. Já teve isso no Rio-São Paulo. Não era escanteio? Era escanteio. Era número de escanteio. Mas é tão ridículo quanto. Enfim. Então nós temos Rússia e Turquia se distanciando do Ocidente e tendo seu foco de política externa no Cáucaso, no Oriente Médio. Eles vão acabar se aproximando, porque agora eles têm interesses convergentes, embora eles tenham um histórico de rivalidade. E também tem um texto sobre isso lá no Xadrez Herbal. E, olha só que curioso, o Erdogan disse que a relação Ankara-Moscou terá, abro aspas, cooperação militar, econômica e cultural. Ou seja, estamos falando aqui de cooperação militar entre um país da OTAN e a Rússia, digamos assim, tradicional alvo, adversário da OTAN. E não só na Guerra Fria, como eu disse, a última cúpula da OTAN em Varsóvia estabeleceu novas tropas de pronta reação da OTAN nos países bálticos, na Polônia e na Romênia. E é muito irônico, né, a cúpula da OTAN ser justamente em Varsóvia, né? Que era a sede do Pacto de Varsóvia, né, o inimigo da OTAN. Então, essa aproximação entre os dois países, ela, do ponto de vista geopolítico, ela é plenamente explicável. Eles agora têm pautas muito em comum. Tanto que, durante o golpe na Turquia, a gente também comentou aqui, que o movimento russo que declarou apoio ao golpe era a oposição russa, o Partido Liberal, o partido de oposição ao Putin. Né? Em compensação, teve muito, né, infelizmente, né, a gente tem no... Não, eu não vou tecer adjetivos, mas assim, alguns analistas de quintal, especialmente na YouTubosfera brasileira, estavam falando naquela paranoica anticomunista, anti-Rússia, anti-soviética, de que esse golpe, na verdade, era um golpe promovido pela Rússia para derrubar o governo de um país da OTAN. Quando, na verdade, era muito claro desde o início que se alguém fosse ser beneficiado pelo fortalecimento do Erdogan, seria a própria Rússia, que é o que está acontecendo agora. E aí você mencionou o caso sírio, meu caro Matias. E olha só, o embaixador turco na Rússia, o Ümit Erdin, disse nessa quinta-feira, vulgo ontem, que a liderança política existente na Síria, ou seja, o Bashar al-Assad, sem dizer Bashar al-Assad, pode tomar parte nas negociações para a transição do país. Ontem isso, ou seja, a Síria é um claro interesse em comum dos dois países. E o governo russo é pró-Bashar al-Assad até o fim. E agora o governo turco já está começando a mudar sua retórica. E quem pode se ferrar com isso? Os curdos. Porque os curdos recebiam apoio da Rússia contra o Daesh e contra a chamada oposição bandeirada, o Exército da Síria Livre. E nessa semana nós tivemos 2 ataques no sul da Turquia que foram atribuídos aos movimentos curdos, que deixaram 7 mortos na cidade de Diyarbakir e Kiuzetep, que tinha como alvo, inclusive, um ônibus da polícia turca, que fica a poucos quilômetros da fronteira com a Síria. Então, a Rússia e a Turquia certamente vão alinhar suas posições em relação à Síria, o que pode fortalecer ainda mais a posição do Bashar al-Assad. Já é um indício de mudança. Quando o embaixador turco na Rússia fala isso, ele não falou isso da cabeça dele. Embaixador não fala as coisas da cabeça dele, é sempre um recado que vem de cima. Entendeu? Então... É um porta-voz. É um porta-voz, basicamente. Ao não citar o nome do Bashar al-Assad, é justamente para ir de forma moderada. Né? Ainda na guerra síria, a oposição síria, o exército da Síria Livre, disse que os rebeldes conseguiram furar o cerco imposto em Alepo, né? Alepo que estava cercada por tropas do regime sírio com apoio aéreo russo. E, ainda em relação à situação interna na Turquia, nós tivemos um caso curioso, né, que o Enes Kanter, o pivô do Oklahoma City Thunder,
que é horrível, é aquele pivô, ele joga de pivô porque ele é gigante, né? Aquele cara que não aprendeu a jogar basquete, que nem o Yao Ming. Ele tem 24 anos, ele foi deserdado por sua família por apoiar o Fethullah Gulen. A sua família pediu desculpas ao governo do Erdogan, e aí, em resposta, o pivôzão, que já tinha sido banido da seleção turca pelo o diretor-geral da seleção turca, que é o Turkoglu, aquele que jogou no Orlando Magic, no Clippers e tudo mais. Kings. Que é Erdogan fanático, Turkoglu. Inclusive era o capitão da Turquia durante o Mundial realizado na Turquia, no país, em 2012. E aí ele já tinha sido banido da seleção turca. Não, 2010, perdão. 2010, tá certo. Ele já tinha sido banido da seleção turca, e aí o pivô publicou um texto no Twitter dizendo que perdeu pai, mãe e irmãos e assinou a nota com o nome Enes Gulen. Tirou seu nome de família e pôs o nome do Fethullah Gulen, né? Então você vê como a coisa tá na Turquia. Porém, agora, essa aproximação entre Rússia e Turquia certamente vai mudar a balança de poder. Certamente não, mas muito provavelmente vai mudar a balança de poder no Oriente Médio. Porque estamos falando, repito, de um país da OTAN, uma potência regional e uma potência global, que estão aliando seus interesses em relação ao conflito na Síria, vai ter considerações em relação a Bashar al-Assad. A aproximação, são dois governos que têm boa relação com o governo de Israel também. Então, certamente o Oriente Médio nos últimos anos está ganhando cada vez mais um contorno de grande esfera de influência russa, né? Tanto por méritos do Putin, quanto por deméritos do governo Obama, especialmente na época de quando a Hillary era secretária de Estado, que a gente já comentou aqui algumas das suas atitudes desastradas. Acho que por enquanto é o que a gente pode dizer, por enquanto essa é a minha análise, obviamente ficaremos atentos para as próximas semanas. Vamos passar para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. 3 notícias de ontem, quinta-feira, 11 de agosto. Venezuela e Colômbia vão reabrir fronteira comum após quase um ano. Ontem o Maduro e o Juan Manuel Santos se encontraram em Puerto Ordaz, que fica a 740 quilômetros a leste de Caracas, e decidiram reabrir a fronteira entre os dois países, um processo de reabertura progressivamente. Primeiro vão ser abertas 5 pontes. Lembrando que o fechamento da fronteira foi unilateral, né? Foi feito pelo próprio Maduro, de forma unilateral, a gente noticiou isso aqui na época. E nós temos também a situação da crise de abastecimento da Venezuela. Então aí um primeiro passo, enfim, mas isso ainda não quer dizer muita coisa. Itamaraty suspende passaporte diplomático de R.R. Soares e sua mulher. Essa notícia também é de ontem, que a gente vai passar uma breve recapitulada aqui pelos últimos eventos em relação ao chanceler Serra. Lembrando que esse aqui é um podcast de política internacional, por isso que a gente não costuma falar de política interna, né, enfim, é sempre polêmico quando a gente fala disso, mas não é nossa intenção. Primeiro, né, ontem saiu no Diário Oficial da União que o Ministério das Relações Exteriores suspendeu os passaportes diplomáticos do R.R. Soares e da sua esposa. Essa suspensão tinha sido determinada pela Justiça Federal de São Paulo. Né, nós noticiamos aqui quando a Justiça determinou e agora o Ministério acatou a decisão do Judiciário e que o Ministério também disse que vai rever a política em relação ao passaporte diplomático para religiosos. O Serra, essa semana, saiu a notícia de que ele foi citado como numa delação da Odebrecht. Qual era o apelido dele? Do Odebrecht. Na planilha do Excel. Eu não tinha lembro. Algum apelido? Não, tinha, mas eu não lembro. Eu não vou lembrar. Tinha uns muito bizarros. E aí, por conta disso, o senador Lindbergh Farias pediu a suspensão do Serra como ministro. O Lindbergh Farias, que também estava na lista, ele era o mocinho, né? Novinho, galã, alguma coisa assim. O Lindbergh Farias pedir a suspensão de um ministro tipo, sei lá, enfim, né? Não vamos julgar muito, mas já estamos julgando, né? Mas lembrando, né, que esse é um dos efeitos de termos um chanceler que não é diplomata de carreira. E aí nós temos outra questão em relação a isso,
que foi que um decreto de 21 de julho de 2016, o decreto de número 8817, em seu artigo 8, estabelecia que o Serra teria 7 assessores especiais, 4 em São Paulo e 3 em Brasília. E nessa última semana saíram alguns dos nomes desses assessores especiais, que eram nomes que já eram do gabinete do Serra, ou seja, os assessores especiais do chanceler não serão também diplomatas de carreira, como era o praxe, como era a situação habitual. Dentre esses nomes, tem 2 nomes polêmicos, que um é o do Luiz Paulo Alves Arcanjo, que já foi citado como contato entre o Serra e Andrade Gutierrez, e o Idel Augusto Dendini, que foi réu na época do massacre do Carandiru. Na época ele era primeiro-tenente da Polícia Militar, depois ele foi inocentado. E, assim, não deixa de ser curioso que dos 7 assessores diretos do chanceler, 4 estarão lotados em São Paulo. Não estão na capital do país, ou não estão em órgãos internacionais, alguma coisa assim. Estão em São Paulo. Que é o quê? Que é o reduto eleitoral dele. Inclusive, eles já estavam no Senado, já eram assessores dele no Senado, exatamente. Então, assim, por um lado, não é ilegal. Não existe nada contra isso. Ele nomearam, inclusive, pessoas de sua confiança para serem seus assessores especiais. Isso deve ser deixado claro. E deve ser deixado claro também que o Itamaraty é um órgão político, né? Quando você tem mudanças na presidência, quando você tem mudanças na organização, você vai ter também redistribuição de cargos. Isso é uma coisa. Outra coisa é a parte, digamos assim, ético-moral do chanceler usar seus assessores especiais para ficarem no seu reduto eleitoral e não serem sequer diplomatas de carreira. Então, assim, não é proibido, não é ilegal, porém é discutível, é questionável, independente de plataforma partidária. A crítica aqui é um chanceler ser um político de carreira usando o cargo para ter visibilidade. Eu já comentei também aqui que as páginas do Ministério de Relações Exteriores parecem a página do Serra, porque elas retweetam a página do Serra. Inclusive a polêmica no concurso. Sim, da semana passada. Que ele foi o primeiro chanceler vivo autocitado na prova. Então, assim, esse comentário aqui, obviamente muita gente vai negar, vai dizer que eu estou querendo pagar de isentão, alguma coisa assim, mas esse comentário não é partidário. Se vocês quiserem alguma coisa semelhante, eu também sempre critiquei o Marco Aurélio Garcia, que é um tosco, na falta de palavra melhor. Mas, além disso, falando num ponto de vista positivo, o Serra se encontrou com o John Kerry para discutir as relações bilaterais entre os países, já que o processo de impeachment está chegando ao fim, e o presidente da Armênia está no Brasil. Por que eu digo que isso é um aspecto positivo? Porque foi sob a liderança de Serra e Aloysio Nunes que o Itamaraty... a Comissão de Relações Exteriores do Senado reconheceu o genocídio armênio. Porém, esse é um reconhecimento, digamos assim, dúbio, já que não é um reconhecimento do Executivo, que é quem rege as relações externas. Então, esperamos que, tanto por uma questão de coerência e também por uma questão de tirar essa mácula da nossa relação, e considerando o atual estágio do governo turco, né, que não é um governo que dá para defender muito atualmente, que o Brasil finalmente reconheça plenamente o genocídio armênio. Equador vai permitir que suecos interroguem Assange em embaixada. O Assange, que está asilado na embaixada equatoriana em Londres desde 2012, ele é acusado na Suécia de estupro. A Suécia pede sua extradição desde 2010. Ele diz que, na verdade, isso é uma cortina de fumaça para uma extradição política, que dali ele vai ser capturado, enviado para os Estados Unidos, pode até ser morto, alguma coisa assim. O crime da qual ele é acusado só expira em 2020. Então, por um acordo, o Equador permitiu que procuradores suecos interroguem o Assange dentro da embaixada. Isso, no caso, o crime expirar, o crime de estupro expirar
é um absurdo, né? Porque é um crime hediondo. Não tô falando que o Assange é culpado ou inocente, mas não deveria ter a prescrição do crime. Do crime. Eu não sei direito como funcionam essas coisas, mas enfim. Não, é uma opinião. Não, sim. Breaking news. Quase 90% dos japoneses aprovam a abdicação do imperador, segundo pesquisa. O Hirohito, ele deu uma entrevista... Não, Hirohito não. Hirohito é o da Segunda Guerra Mundial. Eu tomei um susto aqui. O filho dele, o Akihito, fez um raro pronunciamento dizendo que ele não usou os termos renúncia ou abdicação, mas ele deu um raro pronunciamento público, dizendo que não confia em suas capacidades físicas de se manter como imperador. Ele já passou dos 80 anos. Por lei, o imperador japonês não pode abdicar, ele tem que ficar no cargo até morrer, e depois, quando ele morre, o seu nome, inclusive, é modificado, né? Ele deixa esse nome que ele tem hoje é o nome mortal dele, digamos assim, né? O período ganha um novo nome, e discute-se no Japão a possibilidade de uma mudança constitucional para permitir a sua abdicação. E aí se especulam trocentas coisas, que ele estaria doente, que ele teria algum problema de saúde mais grave. Mas enfim, né, considerando que ele já está num estágio mais tarde da vida, é compreensível isso. Porém, no Japão isso é um símbolo muito importante, né? Então fica aí a discussão nas próximas semanas. Felipe, o Neymar estava meio calado esses dias, né? O Neymar se machucou, o Neymar teve um problema no tornozelo, né? Mas ele tá aí, ele tá sempre aí, né? Ele é onipresente, né? Quase. Não dá pra escapar dele. Chama ele, então. Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Bem, como eu falei no começo do programa, durante os Jogos Olímpicos, o menino Neymar vai estar recheado, né? Tem sempre umas barrigadas, às vezes compreensíveis, às vezes é mais cornetável, tá? Mas, por exemplo, uma coisa que aconteceu na cerimônia de abertura, nós tivemos 2 delegações com a bandeira olímpica, né? E pelo menos na Globo não explicaram direito o que acontecia. Inclusive, um abraço para o nosso ouvinte Marcele, ceacedista, que comentou isso no Twitter, e eu respondi isso para ela. Porque uma era a delegação dos atletas refugiados, que nós comentamos aqui e achamos uma atitude louvável, e a outra era a delegação dos atletas kuwaitianos. Só que o Comitê Olímpico do Kuwait foi suspenso pelo Comitê Olímpico Internacional. Só que como a punição foi ao comitê, não aos atletas, então os atletas foram permitidos competirem sob a bandeira olímpica. Então era como se fosse a delegação do Kuwait, mas sem a bandeira do Kuwait. A Ana Paula Padrão, da Bandeirantes, criou uma teoria da conspiração dizendo que a delegação da Coreia do Norte estava presa no hotel, não podia sair da Vila Olímpica, porque não foi na sequência, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul. Só que daí tem a ver com o nome oficial dos países, né? O Marcelo Barreto, em todas as delegações que faziam parte da União Soviética, falava, poderia ter muito mais medalhas se não fosse pela União Soviética. E daí eu pergunto para ele também, os países da África podiam ter muito mais medalhas se não fosse a colonização também. Enfim, aqueles comentários meio aleatórios, né, no negócio. Mas aí a manchete da Globo, que foi mandada a dica do Fernando Frutoso, foi de que atleta refugiado ganha a primeira medalha de ouro olímpica. Quando, na verdade, quem ganhou a medalha de ouro foi o Ferhaid Al-Derrani, foi ouro na fossa dupla, já tinha sido medalhista olímpico. Ele é oficial do exército kuwaitiano, tem algum grau de nobreza ali no Kuwait, entendeu? Ele passa longe de ser um refugiado. E a manchete da Globo depois foi até de atleta refugiado, novamente essa questão de que nós temos aí uma comitiva de kuwaitianos. Então, são algumas barrigadas de história / política internacional que acho que cabe aqui no nosso quadro, né? E que semana que vem tem mais, garantimos. E o besuntado de Tonga também. O besuntado de Tonga já é um grande... É o símbolo das Olimpíadas. É o símbolo dessas Olimpíadas. Vamos passar para os peões.
Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. Bem, se o etíope Almaz Ayana quebrou o recorde mundial... A etíope, perdão, Almaz Ayana quebrou o recorde mundial e venceu os 10 mil metros femininos, a situação no país não está das melhores, né, Felipe? Por que você disse 10 mil metros e não 10 quilômetros? Porque a prova é conhecida como 10 mil metros. Hoje começou o atletismo, né? Começou. Nem tinha me ligado. O peão isolado vai para a Etiópia, que nessa semana, nesse último final de semana, nós tivemos pelo menos 97 pessoas mortas e centenas de feridos após o governo etíope reprimir manifestações contra o governo por todo o país, usando inclusive munição real, munição letal. A informação vem da Anistia Internacional. A maior parte desses protestos foi na região de Oromia, onde a etnia local pede por maior autonomia. Então, tanto que dessas 97 mortes, pelo menos 67 foram em Oromia, além de centenas de feridos e centenas de detidos de forma arbitrária. Um país que, inclusive, é dos mais condenados por usar a tortura, né? Você comentou da colonização, da descolonização, né? Um exemplo, por exemplo, é o Luol Deng, né? Que é o principal jogador britânico de basquete, que é sudanês. Mas a Etiópia tem no currículo, digamos assim, o fato de ter sido o único país africano que não foi colonizado, né? Tanto que suas cores são as cores do pan-africanismo, mas tá aí essa nota triste em relação à Etiópia. Já que a Etiópia é o peão isolado, outro país ganhou o peão promovido nessa semana. O peão promovido vai para o Kosovo, né, que com a sua primeira medalha de ouro olímpica ganhou aí o noticiário do país, ganhou o noticiário do mundo inteiro. Com isso busca ganhar força na sua causa de independência. Vamos ver os desdobramentos disso, embora, né, ainda seja uma situação que vai demorar muito para ser negociada, para ser estabelecida, mas está aí, o peão promovido vai para o Kosovo. Vamos passar agora para as dicas culturais. DJ Monk, The Almighty, DJ Monk. The time has come. Sétimo selo. Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes? Então, a minha dica cultural não tem nada a ver com o que a gente falou no programa. Pela primeira vez acho que eu faço isso. Mas enfim, as duas Irlandas estão nas Olimpíadas, né? Então conta, né? A Irlanda como república independente e a outra Irlanda como parte do Reino Unido. Essa semana assisti um filme muito bom, muito legal. Chamou minha atenção, assisti no NetNow, não é jabá, mas se a Net quiser pagar pra gente, tamo aí. O filme 71, que saiu no Brasil como 71 Esquecido em Belfast. O 71 é referência ao ano de 1971. É um thriller, um filme com suspense, com ação e tal, muito bom. É um filme independente, então é um filme que não teve muito no grande circuito. Eu dei uma chance para ele porque a nota dele no Rotten Tomatoes estava grande, e ele é curto, eu queria assistir um filme curto, ele tem 90 minutos, assisti, um baita filme, então tá aí minha dica cultural, é o filme 71, Esquecido em Belfast, que fala justamente sobre a questão dos problemas da Irlanda, sobre o IRA especialmente, é um filme que desce o pau em todo mundo, então tá aí a minha dica cultural. A minha dica é o livro 3 Cantos Fúnebres para o Kosovo. São 3 contos do Ismail Kadaré, escritor albanês e que ficou conhecido mundialmente pelo Abril Despedaçado, inclusive servindo de argumento para o filme homônimo produzido aqui no Brasil. Do Rodrigo Santoro? Do Rodrigo Santoro. Então fica aí minha dica em homenagem à judoca que levou o Kosovo... Magilinda. Não, é o nome dela. Não, sim, mas que belo nome, né? Que lindo nome da Magilinda. Felipe, considerações finais? Apenas o de sempre, né? Pedir desculpa aí pelo atraso nos e-mails, mas que são muitos.
Sigam o Xadrez Herbal no Twitter ou no Facebook para ficarem por dentro das publicações, dos novos projetos e tudo mais. Um abraço para todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia, todo mundo que gosta da gente. Como sempre acontece quando eu digo que o programa vai ser mais longo, ele acabou nem sendo tão longo assim, porque a gente fica na ansiedade e a gente corre, né? Mas enfim, então aí um abraço para todo mundo e até semana que vem. Bem, e a música de encerramento, semana passada completou-se 50 anos do lançamento do álbum Revolver dos Beatles. Na minha opinião, o melhor deles. Isso daí é uma cutucada para quem acha que é o Sgt. Pepper's, o White Album, o Rubber Soul, o Magical Mystery Tour, enfim. E a gente vai terminar com a faixa de encerramento também do disco, que chama Tomorrow Never Knows, porque no mundo de hoje a gente nunca sabe do amanhã. Não é mesmo, Felipe? Então vamos aí encerrando com os 4 garotos de Liverpool.